a gente decidiu uma coisa lá no fórum. Foi decidido por todo mundo que estava lá, Bahia acatou a decisão. Essa reunião foi justamente para dar prosseguimento ao que ficou resolvido lá no fórum. Você saiu na hora, se chateou lá para alguma coisa, você tem seus motivos lá para se chatear. Você disse que ia defender sua ideia do Fórum Baiano. Só que a gente não pode passar por cima da decisão das pessoas que estavam lá. Pronto, a gente compara a representação de lá com a representação de Cachoeira. Deixa eu falar, deixa eu concluir que você vai entender o que foi a minha proposta. A minha proposta não é tirar a sua proposta, não. Ao contrário. A minha proposta é a seguinte: já que a gente decidiu isso lá, que seria criar essa nova comissão, né? Essa nova comissão para substituir a outra comissão, que não tem nada a ver com a sua proposta, que a sua proposta a gente pode dar continuidade dela no Fórum Baiano com a ideia de defender, mas até para isso a gente precisa se unir, a gente precisa fazer uma comissão, mesmo que essa comissão seja aos outros olhos para ajudar a construir a teia de 2008, mas é uma comissão da Bahia para a gente sentar, amadurecer essa ideia sua, né, do Fórum Baiano, que é uma ideia boa, mas essa ideia não pode ser uma ideia individualista. Tem que ser uma ideia generalizada, né? Tem que ser uma ideia aberta, onde todos possam opinar, todos possam discutir, onde a gente possa sentar outras vezes, amadurecer essa ideia do Fórum Baiano, que é uma ideia espetacular, uma ideia muito boa, mas a gente não pode anular uma decisão que aconteceu lá no Fórum, em função disso. Então, a gente deve criar, a gente tem até o dia 30 para indicar esses nomes, e que a gente acha que você deve estar nesse nome também, nessa comissão também. Então, se você não aceita nenhuma comissão, eu não sei por que você está aqui, então, nesse caso. Você está sendo individualista, pô. Pode coisa, eu aqui pessoalmente. Agora, mas vocês estão tendo acompanhamento, os estados estão fazendo isso também? Deixa eu concluir. Outros estados não interessam pra gente. A gente é Bahia, o que a gente tem que discutir é o nosso problema interno, que está grande, que existe uma lacuna muito grande. Entendeu? Então a comissão é para discutir a história da Bahia? Da Bahia, a gente se reunir para discutir a história da Bahia. Não. Peraí, duas coisas separadas. São duas coisas separadas. Para a gente se organizar. Então, a gente não pode... ou a gente pode também decidir aqui agora. Porque se nós estamos aqui, somos maioria em abrir mão do que ficou decidido lá, né? No fórum. Ou pode confirmar isso. Só que, se a gente não apresentar essa comissão até o dia 30, a gente simplesmente, que ficou decidido lá foi nacionalmente, simplesmente a Bahia vai ficar sem representatividade, porque não vai apresentar o nome. E o que ficou lá foi desculpa, só para eu concluir. E o que ficou decidido lá, ficou decidido entre todas as regionais. Então, há que se pensar. A gente vai abortar essa ideia da comissão? Vai, tudo bem. Mas a gente fica sem representatividade lá. Vai continuar. As outras regionais vão continuar. E a gente não pode ficar de fora. Alexandre de Irecê está conectado com... Sobretudo, sigil isso aí. Aí a representatividade vai ser maior, a falta de representatividade vai ser maior ainda. Cyberpark de Irecê, com Gabriel e com a sua cidade. Vem com arte. Alexandre está falando o seguinte, que achava que a gente deveria pedir mais tempo para a comissão, para amadurecer. Boa ideia. As discussões, que está muito em cima. Boa ideia. E se vai ser outra coisa ali. Se a gente tivesse mais encontros, nesse grupo interativo, para poder amadurecer isso. Qual foi mais que falou? São em qual ponto? Ele colocou lá, perfil para deve considerar que a disponibilidade, capacidade de articulação, conhecimento da causa, poder, síntese e capacidade de argumentação. Eu acho que essas colocações deles são maduras. Eu acho que a gente deveria pensar. Mas a gente não pode. A minha opinião é que a gente, se lá no Fórum Nacional todas as regionais concordaram com o que foi colocado lá, né? Se comprometeram, a gente não pode fazer diferente. A gente não pode ficar... Eu não entendi uma coisa, gente. Basicamente,
por que foi decidido fazer essa comissão, entendeu? Eu ainda não consegui entender. Não, mas isso foi decidido no Fórum Nacional. Sim, no fórum, mas por que isso, entendeu? Não, porque... A minha pergunta é por quê? Porque essa comissão... Porque deu errado, não foi bem organizado? Não, é porque a comissão, ela funciona anualmente. Entendeu? Só por exemplo, isso, tem que mudar de qualquer tem que forma. mudar. E a gente voltou. Porque a comissão que foi feita é uma comissão provisória. Foi feita uma E essa votação não tinha na plenária. permanência. Na verdade, ela foi provisória com prazo de encerramento até o final da teia. Aí prorrogou-se mais um tempo para que a gente pudesse eleger uma comissão que fique até o próximo fórum. O que vai acontecer daqui até o próximo fórum vão ser várias etapas, várias discussões, inclusive a formatação do próximo fórum. E no próximo fórum, a partir daí se elegeria uma nova comissão e teria mais uma vigência de um ano e assim Pelo que eu vai. entendi do que foi passado pra gente, do que aconteceu no fórum, né, na eleições, o principal motivo de ter essa comissão era para poder legalizar a história do ponto com medo do governo sair e isso acabar. Exatamente. Como o Lu falou, ponto de cultura é ponto de cultura, ele não vai acabar. O que vai acabar é essa coisa da grana, de um projeto ser avaliado como bom, que vai ajudar, não sei o que, e vai dar dinheiro para poder a coisa acontecer. Mas a gente tem que ver... Entendeu? Que a gente trabalha há muito tempo com pontos de cultura, com empresas particulares viabilizando e simpatizantes, etc. Meu ponto de cultura mesmo, ele entendeu? Independente de ter É isso que eu tô falando. independente Então, de assim, eu tô organização. achando o seguinte, que os motivos para se criar uma comissão, na minha opinião, que não sei muita coisa dessa história toda, mas o que eu ouvi que o Lu falou, que aqui e lá, tá muito fraco. Mas é porque você não estava lá e você não viu o que foi que você não acompanhou. Assim, criar um ponto... É porque Ninho deveria passar tudo para você direitinho. E tem que criar outra. Ele não passou um relatório para você, não Passou. você levou esse encontro, mas... É isso, mas o ponto mais forte que eu achei para se criar a comissão foi a legitimidade. Nem fala a palavra. Dar legitimidade a essa história, entendeu? Que história. Dos pontos, dessa ideia ser legalizada. E mesmo que venha outro Sim, mas é presidente, justamente essa comissão nacional que vai discutir isso depois. Pois é, mas assim... Que vai ter representatividade para chegar até o Congresso Nacional e cobrar dos deputados que se crie uma lei sobre isso daí. Pois é, e